o investimento que trouxe maior retorno para as pessoas ao longo das últimas décadas? O quê? Imóveis. E ele fala, não porque imóveis são os ativos mais rentáveis, que não mexe. mas simplesmente porque o imóvel é o único ativo que a pessoa compra e ela não consegue ficar vendendo e comprando. É verdade. Aí ela fala assim, então, imóveis, o resultado dos imóveis, o percentual de retorno ao ano, você vai ver que é muito menor do que ações, você vai ver que é menor que várias classes de ativos de investimentos em renda fixa. Só que nos Estados Unidos foi a classe de ativos que mais trouxe dinheiro para o bolso das pessoas. Por quê? Porque é a única classe que a pessoa não consegue ficar comprando e vendendo. Ela deixa o fator exponencial dos investimentos agir, que é o tempo. É único. Então, você pode aplicar a mesma metodologia, digamos assim, o mesmo fator a seu favor nos investimentos tradicionais. É só você não ficar trocando toda hora de ativo, tentando escolher a bola da vez, né? Mas, Jéssica, e agora a gente está vivendo uma semana especificamente, né, muito... Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você colocou o seguinte, hoje o que a gente fala de finanças comportamentais são basicamente vieses. E aí você falou, mas tem muita coisa antes que a gente deveria estar discutindo. No seu ponto de vista, quais são esses fatores que a gente deveria estar discutindo antes, no ramo das finanças comportamentais, para melhorar a vida financeira das pessoas, no final das contas, e que a gente não fala? Quando a gente pensa em vieses, nós estamos falando em erros cognitivos, né, que partem muitas vezes de atalhos mentais, que são as heurísticas. Então eu vou falar lá sobre, no mercado financeiro, efeito de exposição. Aí eu vou dizer que o que é o efeito de exposição? Que quando a pessoa vai vender alguma coisa, ela sempre tende a segurar perdedoras e vender vencedoras. Porque tô ganhando, quero, né? Sim. Agora, se eu tô perdendo, não, mas vai que volta. E ela fica segurando aquilo ali. Isso é um viés. Só que será que a Jéssica incorre nesse viés? Será que o Felipe incorre nesse viés? Será que o Gui incorre nesse viés? Será que nós três incorremos nesse? Quais são os aspectos que são individuais, que diferem entre nós, que fazem com que daqui a pouco nós não vamos incorrer nos mesmos vieses? Claro que tem vieses que são inerentes a todos nós temos aversão à perda. Ou seja, a dor de perder, ela dói muito mais do que o prazer de ganhar, porque isso foi selecionado evolutivamente. Eu tô lá, numa selva, diante de um leão ou de um cacho de banana. Entre fugir do leão e pegar o cacho de banana, eu fujo do leão. Então, evolutivamente foi selecionado para que nós sobrevivêssemos, que nós tivéssemos aversão à perda. Isso é natural. Mas a gente já falou, por exemplo, que o neuroticista vai ter mais aversão à perda do que o extrovertido. O Kahneman, por isso que as pessoas às vezes dizem, Jéssica, chega a ser chato. Mas imagina, o cara, ele tinha 90 e quase... Ele faleceu com 90, né? Ele tinha 80 e poucos anos. E ele publicou Ruído, que é o livro dele novo, né? Foi publicado recentemente. E o que ele traz lá? Ele traz exatamente uma discussão relacionada a isso, que há aspectos que são individuais, que vêm do contexto de vida da pessoa, que vêm do traço de personalidade, que vêm, por exemplo, dessas questões contextuais de onde a pessoa mora, de onde ela vive, né? Que vão alterar a forma com que ela decide. E que isso não é simplesmente o viés. E aí ele chama isso de ruído, que no mercado financeiro, no fim, se mistura um pouco os termos, né? Porque a gente usa ruído para dizer assim, é um ruído... Ruído político. Informação ou ruído? Exato. Mas o Kahneman usa o termo ruído para mostrar que existem aspectos individuais e intransferíveis que alteram o processo de tomada de decisão e que nós deveríamos olhar um pouquinho mais para esse contexto. E aí, essas coisas são desde o tipo assim, eu bati o carro antes de chegar aqui. Não, eu tô só dando um exemplo. Vim de avião. Mas um exemplo muito claro. Meu avião demorou para sair porque tinha neblina. Na hora de pousar, ele arremeteu porque não tinha outro avião na pista. Aquilo ali poderia ter me causado um tipo de estresse. E aí eu poderia estar aqui agora um tanto desfocada porque aconteceu um fato anterior que alterou o meu foco atencional, alterou a minha capacidade de estar aqui focada, porque eu fiquei nervosa, e isso vai alterar a qualidade do podcast. E aí a coisa começa a ficar muito complexa.
Porque como que tu vai mapear o que a pessoa fez então antes e isso estressou ou não estressou? Impactou ou não impactou? Por isso da importância da individualidade, por isso da importância de nós olharmos a especificidade de cada pessoa. Ok, a Jéssica não ficou estressada, mas por que ela não ficou estressada? Porque daqui a pouco voar já é normal, isso acontece. Ok, uma outra pessoa que voa pela primeira vez, isso poderia causar um mega nervosismo. E aí a gente começar a olhar aí vamos introduzir traços de personalidade. Uma pessoa poderia ficar mais nervosa ainda, neuroticista. Se ela fosse extrovertida, entende? E aí, nós saímos do que nós buscamos. O que a gente busca? Coerência. Causalidade. A gente sempre quer ter uma resposta causal. Isso causa isso, que causa aquilo. A, B, C. Quando a gente começa a olhar o ruído e a gente percebe que tudo pode influenciar, a gente virou uma salada de frutas e eu já não consigo mais responder com ordem. E aí, essa complexidade dificulta a aplicação prática. Porque eu não tenho como padronizar tudo para todos. Eu não tenho como fazer uma fórmula de bolo. Eu vou ter que olhar a individualidade. E olhar a individualidade custa caro. E aí, por vezes, esse eu acho que é o grande desafio. Sim. Qual é a solução? Eu não sei te dizer uma solução fácil. Eu acho que não diria que é uma solução completa, mas eu acho que um possível caminho é o que a gente está tentando fazer no grupo, você dar a sua opinião sincera. Sim. Porque a gente tem hoje a Finclass, que é a maior plataforma de educação financeira e investimentos. E aí tem lá algumas carteiras recomendadas para um nível determinado de patrimônio, e a pessoa coloca lá quanto ela tem para investir e a gente solta uma carteira. E nisso a gente acaba desconsiderando diversos aspectos. Mas poxa, para você que quer um acompanhamento mais personalizado e alguém que converse com você uma vez por mês, você pode entrar na nossa consultoria de investimentos, que é a Portfel. E aí é uma pessoa que vai conversar com você todos os meses para entender, primeira reunião ela vai conversar, entender sua situação financeira, seus objetivos, de onde você veio, um pouco mais da sua história, aplicar o teste para identificar seu perfil, além de toda essa conversa, e aí vai conseguir chegar num negócio mais personalizado para a sua realidade. Isso é um avanço, digamos assim, dessas questões que levam mais individualidade nas finanças das pessoas? Eu acho que é um avanço, mas ainda deixa brechas, assim, sabe? Por que deixa brechas? Porque esses outros aspectos, por exemplo, traços de personalidade, tem que estar numa avaliação de construção de carteira de investimento. Porque a gente sabe mais ou menos a partir dos traços de personalidade como que a pessoa vai lidar. Por exemplo, agora está nesse momento em que tudo está caindo. O neuroticista ele vai ficar nervoso. Então é nesse momento que o consultor, sabendo que ele é neuroticista... Já vou me antecipar, já vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Vou explicar o que está acontecendo, vou acolher ele, vou dizer, olha, fica tranquilo, não fica olhando, isso é normal no mercado e tal. Para o extrovertido, ele não precisa dar tanta atenção nesse aspecto. Mas, por exemplo, a abertura a novas experiências, saiu uma coisa nova, o consultor é a primeira pessoa que ele tem que estar ligando e dizer assim, tá saindo uma novidade aqui. Por quê? Pensando em fidelização de cliente, né? Se o consultor liga para ele, sabendo que ele tem abertura a novas experiências, e dizendo assim, eu tô te trazendo uma mega novidade, ele diz assim, nossa, a minha beleza. Consultoria. Agora, se tu fizer o mesmo com o consciencioso, não quero coisa nova, não. Quero nada novo, não. Não quero novo, eu quero aquilo ali, aquela coisinha que é todo mês a mesma coisa. Então, assim, traço de personalidade eu acho que é uma coisa que é indispensável nisso. E aí outras coisas que influenciam é entender um pouco mais de experiências de vida mesmo, sabe? Porque, por exemplo, assim, traumas é uma coisa que influencia completamente no processo de tomada de decisão. Então, desde pessoas que passaram por muita dificuldade financeira na infância, essas pessoas, elas tendem a ter uma maior aversão à perda ainda. Então, eu preciso daqui a pouco conduzir de uma forma diferente, ela vai ter muito medo. Então, entender um pouco o contexto da história de vida, porque comportamento financeiro é aprendizado. O que eu aprendi sobre dinheiro? O que eu ouvi meu pai e minha mãe falar sobre dinheiro? Aquilo ali, de certa forma, eu fui trazendo, e aquilo que eu trouxe repercute nas minhas decisões hoje.
E se você assistiu esse podcast até aqui, eu tenho certeza que você está sempre antenado com todas as informações do mundo dos investimentos, com o mundo financeiro. E se você quer receber semanalmente conteúdos gratuitos para saber o que está acontecendo com a economia brasileira, com a economia mundial e como você pode investir melhor em todo esse cenário, clica no link aqui embaixo e se inscreva para receber as nossas newsletters. Elas são escritas pelos analistas de investimento e eu tenho certeza que podem te dar um direcionamento muito melhor do que fazer com a sua grana.